Fala aí, galera. Estamos aí de volta aí, mais uma videoaula, tá? Espero que vocês aí, né, curtam bastante a nossa aula, tá? Hoje a aula vai ser aí sobre jogos, tá? E aí, jogos feito com a estrutura HTML e também aí o JavaScript para criarmos as nossas rotinas, né, nossas classes, né? E aí fazer com que o jogo, né, tenha uma lógica, né, para poder girar, tá? E não esquecendo aí do CSS para poder formatar aí as tags aí do nosso HTML também, certo? E o jogo de hoje é um jogo simples, né, bacana, né? Quem nunca jogou, né, é o famoso jogo da velha, né? O jogo da velha. E hoje eu vou transformar ele num jogo aí, né, no que pode ser rodado no navegador web, tá? Eu aqui já criei aqui uma pasta chamada jogo da velha, tá? Dentro dessa pasta aqui, criei duas imagens, tá? Primeira imagem, a número um é o nosso X, né? Quem já jogou sabe disso. E a segunda imagem aí vai ser o zero, tá? Um e 2. Eu nomeei os dois aí como um e 2 aí para deixar mais simples aí o nosso jogo, tá certo? Primeiramente, nós iremos aí começar pela estrutura HTML e aí eu vou utilizar hoje o editor de linguagem aqui, o Notepad++, tá? Não é aí, né, uma plataforma raiz, né? Nem também Nutella, como dizem aí os programadores, né? É um bloco de notas um pouco mais aperfeiçoado que o antigo bloco de notas do Windows, tá? E ele aqui nos dá uma função bacana que você pode aqui salvar primeiramente aí o arquivo em várias linguagens aqui, né? Vou até já começar aqui pelo nosso jogo da velha, procurar aqui a pasta, né? Jogo da velha. E assim, ó, é, vamos colocar aqui como index, né? A nosso primeiro arquivo. E aqui, olha só para vocês verem, né? O Notepad++, ele tem aí várias extensões aí de algumas linguagens aí que temos aí, né, na área de desenvolvimento desses sistemas, tá? Nós iremos utilizar aqui o hipertexto, né, que é uma linguagem de marcação de hipertexto aqui, o HTML na versão 5, tá? E aí eu vou colocar aqui HTML, tá? Porque na verdade que você tem as extensões, você escolhe aqui HTML, HTM, é, SHTML, SHTM, XHTML e XHT e HTA, tá? E aí você tem que colocar aqui o index.html para salvar da forma correta, tá? Pronto. A partir do momento que nós salvamos aí o nosso arquivo, né? Vamos dar início aí, né, a nossa programação. E aí, primeiramente, eu vou colocar aqui o doctape, né? O doctape aqui para dizer aqui aos navegadores que eu estou trabalhando aqui com um tipo de arquivo HTML, tá certo? Tá, e aí agora eu vou colocar a minha tag HTML para iniciar a nossa linguagem, tá? E o read, que é nosso aí o tópico, né, do nosso estrutura HTML, é o topo, né? Dentro aqui eu vou colocar o meta char 7, né, para que os navegadores, né, identifiquem aí, né, o caracteres especiais como acentuação, né? Então assim a maioria dos alguns navegadores que acabam não identificando de forma rápida, né? Então assim a gente dá aí seta essa configuração para que ele identifique de forma rápida, tá? E aí vou colocar também um título aqui para, né, usando a tecla a tag title, né? Vou dar um título para o nosso jogo, né? E vou chamar ele de jogo da velha, tá? Em Java Script, tá? E HTML5, tá? E aí eu vou fechar a minha tag, tá? Title. E agora é o seguinte, nós iremos trabalhar, pessoal, com JavaScript e por isso nós temos que fazer aí colocar a tag aí chamando o JavaScript e também o CSS, tá?
vai ser um arquivos à parte, eu não vou colocar na estrutura do HTML, então será aí 3 arquivos diferentes, tá? Primeiramente eu vou colocar aqui o link, né, do, do nosso CSS, né, que vai ser style, né, style sheets, né, do tipo, né, tipo dele vai ser text, né, barra CSS, tá? Bacana. E agora vamos dizer para ele procurar aí o nosso arquivo. E eu vou dar o nome do nosso arquivo de estilo.css. E aí fecharei a nossa tag, tá? Então aqui é a parte do arquivo do CSS que vai fazer a formatação das tags, tá? E agora eu vou colocar aí também, pessoal, agora vamos chamar aqui os arquivos aí do JavaScript, tá? Primeiramente nós vamos trabalhar aí com uma classe nativa aí do JavaScript, tá? Que já está lá no site do code.jquery, então nós vamos trabalhar com jQuery e pegar esse arquivo, já essa classe já pronta deles aí para poder incluir no nosso jogo, tá? Então vamos lá, tape, né? E aí vamos dar o tipo para ele, né? Text barra, também é JavaScript, tá? Mesmo a gente pegando aqui lá direto do site, tá? Vamos pegar o endereço dele aqui, tá? href, http, então eu vou pegar direto aqui, tá? Vocês podem ir direto no site e escolher aí uma classe mais atual, né? Vou usar uma classe aqui um pouco mais antiga, né? jQuery, tá? Vou pegar aqui a versão 1.72, né? Min, tá? E ela tem a extensão aí JS também, porque ela é JavaScript. E agora vou fechar aqui o script, tá? Fechando aqui o nosso script, beleza? Show. Então eu vou usar essa classe nativa aqui do jQuery, tá? E também nós iremos ter a nossa classe aí JavaScript. Essa nós iremos fazer aí, tá? Então não vai ter como aí vocês aproveitarem o código pronto, né? Fazer um reuso, né? Isso nós teremos que fazer aí, colocar toda a rotina, né? JavaScript e vamos dizer aonde está também aí, né? O arquivo. Só que aí esse arquivo aqui, né? Ele não está lá, ele vai estar direto na nossa pasta que eu criei lá na área de trabalho aí, jogo da velha, tá? Vou fechar aqui também, né? Script, certo? Então aqui bacana, né? Nós temos aí já esse script nós iremos fazer, nós iremos aí construir ele, tá? O de cima vai pegar direto do site o jQuery para rodar nosso jogo. Então vou fechar aqui o nosso topo, né? Read, né? Fechar ele e agora vamos abrir o nosso corpo aí do HTML com um body, tá? Vou colocar aqui ao meio para vocês verem mais fácil, né? Então tá. O nosso body, né? O corpo do nosso HTML, nós iremos aí fazer aí usar as tags o div, né? Para ficar mais fácil aí para desenhar as casas, né? Do jogo da velha, tá? Vamos lá. Vamos usar o div aqui, vamos dar um ID para ele. O nosso primeiro div terá o nome aí de jogo, tá? E aí quando eu dou um ID para esse aqui, quando eu for usar o CSS, eu já consigo identificar aí onde eu quero formatar, tá? E aí vamos dar um div class, né? E nessa class aqui nós iremos dar o nome para linha, tá? E nessa linha aqui, né? Vamos aí começar a fazer as nossas casas, né? Todos nós sabemos que o jogo da velha ele tem aí 9 casas, né? Então nós iremos construir essas casas aí, certo? E vamos dar um ID para cada casa, tá? Então, a primeira casa será casa 1, tá? Fechando. E aí, fechando também o div, certo? Bacana, né? Aqui nós temos um erro aqui, tá? Faltou fechar aqui, senão lá embaixo ele vai dar como
errado também, tá certo? Vamos ver aqui. Faltou fechar aqui. Pronto. Já resolvi o problema. Então, como somos 9 casas, né? Então, cada casa vai ter... Cada linha vai ter 3 casas. Então, vou pegar aqui e só modificar aqui, ó. Colar, né? Economizar o tempo também. Então, 3 casas por linha. E aí eu fecho essa div aqui, tá? Então, aí como são 9 casas, eu vou pegar e vou copiar essa aqui, tá? E vou fazer a segunda aqui, só renomeando aqui 4, 5 e 6, certo? E agora vamos para a última linha. Na última linha, teremos mais 3 casas também, tá? 8 e 9, finalizando. Finalizou aqui, nós iremos dar um Enter aqui. Vamos fechar aqui a div que está aberta lá em cima, tá? Que é a div do ID jogo, tá? Essas aqui, cada linha nós já fechamos aqui, então só faltou fechar a div ali em cima, ok? E agora vamos criar uma div que vai aparecer para o usuário, né? Quando ele ganhar o resultado, né? Então uma div aí com o resultado aí, dizendo aí quem foi o vencedor, tá certo? Simples assim, abriu, fechou. Vamos fechar aqui o nosso body, tá? Vamos ver se eu fecho ele aqui, fechar ele aqui, tá? Body. E fechamos também aí o HTML, tá? Olha só, então a nossa estrutura HTML ela está pronta, tá? Tipo, né, do documento, HTML, aqui para os caracteres especiais, tá? Aqui nós estamos buscando a classe nativa aí do jQuery, tá? Na versão 1.72. E aí nós também já linkamos aí o nosso arquivo que nós iremos construir juntamente com o CSS, tá? Aqui a única coisa que nós fizemos foi construir as casas. Vou salvar, vou abrir aqui e vou rodar para que vocês vejam aí que até agora não tem absolutamente nada, só que o título da página, tá? Ainda não foi, nós não fizemos aí a parte essencial, certo? Ok, show de bola, tá? Só dizemos aí os divs e agora vamos para o nosso próximo arquivo, tá? Vou salvar ele também, mas para isso eu vou pegar aqui o nome aqui, fica mais fácil, tá? E vou salvar esse arquivo novo aqui, ó. E aqui eu vou escolher a extensão dele, tá? O tipo que ele é, tá? CSS e pegar aquele nome que eu já copiei de lá. Então, estilo.css, tá certo? E agora nós iremos aí formatar, né? Formatar o nosso nossa estrutura HTML. E para isso, né? Nada mais bacana do que usar aí, né? As linhas de formatação do nosso CSS. Lembra que a gente colocou lá uma div chamada jogo? Então vamos chamar ela aqui. Chamando ela, nós vamos dizer aqui, dar um width, né? E dizer o tamanho que vai ser aqui, né? 603 pixels, tá? Rate também, e aí vamos dizer que ele é de só 600 pixels, tá? Formato bacana. Vamos dar aí colocar uma borda aí do tipo sólida e de 3 pixels, tá certo? Aqui eu esqueci de abrir uma chave, tá? Então não esqueçam de abrir a chave, tá? E fechar ela também. Agora vamos fazer aí a linha, tá? Na nossa linha, vamos dizer que o weight, né? Apenas o weight será de 200 pixels. E nossa borda, né? Do tipo button, tá? Será sólida de apenas 1 pixel, certo? Fechando aqui. Aqui tá faltando aqui colocar um ponto e vírgula, né? Tá? E aí vamos fechar esta daqui e vamos para a próxima aqui, que é a casa. A casa de papel. Na casa de papel nós temos o it
que terá o tamanho aí de 200 pixels. Weight, apenas vamos colocar aqui ele seja 100%, tá? Definição vai de acordo com a tela, tá? E aqui no nosso a borda right será sólida com apenas um pixel. E aí um ponto flutuante left, tá? E aí encerramos aí. Olha como é que é simples, né? Como nós aqui no nosso HTML nós criamos aí apenas o div jogo, as linhas, né? E aí a casa, no nosso CSS ficou mais simples, né? Vou salvar aqui para que vocês vejam e vou rodar aqui, né, o HTML para verificar. Olha só como ficou. Então agora já apareceu as linhas, né? Cada linha tem 3 casas, né? Então são 3 linhas aí, né, contando aí com 9 casas aí. E aí depois vocês podem colocar, em vez de colocar aqui, colocar ela aqui ao centro também. Não vou fazer isso hoje, tá? Hoje vai ser a aula apenas de construir o jogo. Agora vamos para a nossa terceira parte. Vou aí copiar, né? Copiar o nosso nome do script aqui, tá? Para ficar mais fácil. Vou usar ele. E aí vou abrir mais um arquivo. E aqui vou salvar primeiro, tá? O bacana de vocês salvarem primeiro, pessoal, é que toda vez que vocês forem digitando qualquer linha, ele já vai identificando, colorindo ela, né? Para ficar mais fácil vocês identificarem. Então vai ser do tipo JavaScript, né? .css e o nome vai ser script.js. Aí aqui vou dizer para vocês que vamos marcar aqui estrutura geral do arquivo script.js, tá? Isso aqui é apenas um comentário, né? O bacana é que vocês acostumem a criarem, né, esses comentários para que quando uma pessoa utilizar o seu código, ela entender aí o que está dizendo. Vamos abrir uma função aqui, tá? E aí vamos declarar as variáveis, certo? E aí uma variável chamada vezes, né? Ou seja, vezes, quantas vezes vão jogar uma vez, tá? Vocês podem colocar mais se querer, tá? Depois, mas primeiro vamos só testar o jogo. E aí colocar uma variável também chamada aí vencedor. E aí, como a gente nós não sabemos ainda quem é o vencedor, então vamos colocar aspas aí para deixar vazio, tá certo? E agora vamos aí criar aí dar o nome aqui, uma função que vai verificar a linha, coluna, né, ou diagonal. Então eu vou pegar aqui, vou fazer aqui um comentário e escrever aqui, ó, implementação de uma função para verificar, tá, se uma fila, né, linha, coluna ou, né, ou jogador não, ou diagonal, desculpa, diagonal, tá, está completamente preenchida, certo, por um mesmo jogador. Bacana? Show. E aí vou fechar. Antes de fechar, não fechar aqui agora logo. E aí, né, comentário mais de uma linha, você usa barra, asterisco e aí asterisco barra para fechar. E aqui eu vou dizer que essa função aqui é para verificar dá um espaço aqui, né? Preenchimento de uma fila, coluna ou diagonal, como dizem, certo? Vamos lá. Function, né? Nossa função será casas iguais. Nome composto. Segundo nome é colocar maiúsculo.
E aí vamos dar A, B e C, né? Criar uma função com A, B e C aí para casas, né? Aí vamos criar variáveis, vamos criar aí 6 variáveis para isso, né? Então vamos primeiro a casa A. E aí na casa A nós vamos aí colocar aí que uma hashtag aí casa recebe A. E aí para economizar o nosso tempo, tá? Eu vou apenas aqui copiar a primeira linha, como eu vou criar 6 casas, eu copio aqui, coloco aqui B, coloco aqui B, certo? São iguais e aqui eu vou colocar C e aqui também C, tá certo? Para quem inventar, se já está criado, né? Então vamos lá. Então vamos aí só reutilizar aí o código. E agora vamos criar outra variável, só que essa variável vai se chamar aqui, ó, BG, tá? Essa aqui vai ter aí que vai receber as nossas imagens, tá certo? E aí vamos lá. Para as nossas imagens, opa, também uma hashtag casa A, tá certo? Ponto CSS e aí vamos colocar aqui um background, tá? Background image. Novamente eu vou economizar o nosso tempo, tá? BG A e B. Aqui coloca, opa, B. Opa, o que eu fiz aqui? Isso, cuidado com o insert, pessoal. Costuma ser traiçoeiro. E aqui vai ser o C, prontinho, tá? Então criamos aí as nossas variáveis, tá? E agora vamos fazer agora aquela coisinha bacana que é o comando de condição, que é o if, né? Aí digamos aqui, se bg a for igual a bg b, né? E bg b igual a bgc, né? E também BGA diferente, tá? Vamos dar um nome aqui porque não sabemos aí, né? Pode estar em branco. E BGA diferente também de nada. Fechando aqui, né? Então tá. Se BGA for igual a BGB e BGB for igual a BGC e BGA, né? BGA diferente de none, ou seja, sem opção ou vazio, tá? Aqui o vazio. E aí vamos fechar aqui, abrir aqui uma chave e vamos dizer aqui o seguinte: mais um se BGA, vamos colocar o index of. Nesse index of temos que receber aí a imagem, né? Então vamos colocar a primeira imagem, que é o 1.jpg, tá? E aí ele vai ter que ser menor ou igual a 0, tá certo? Lembra das imagens aqui? Vou abrir aqui a pasta, imagem 1 e imagem 2. Então nós iremos aqui colocar a imagem 1 aqui, tá? E vamos escrever aí, vencedor, né? Será o 1, tá? Coloquei uma string aí, 1. E aí, else, se não, vencedor é o 2, tá? E aí vai retornar, retorne aí verdadeiro para isso. Mas nem tudo é do jeito que nós queremos, né? Else, tá? Pode retornar falso, certo?
pode ser verdadeiro ou pode ser falso também, tá certo? Bacana aí. Agora vamos fazer uma função que vai verificar o fim do jogo, tá? E aí, para verificar o fim do jogo, né? Vamos criar aí uma função. E essa função, vou dar o nome para ela aqui. Função para verificar o fim do jogo, tá? Fim do jogo. Então, function vai verificar fim de jogo, tá? Fim de jogo. E vamos dizer aqui, se casas iguais, né? 1, 2, dá um espaço aqui, e 3 casas iguais, 4, 5, 6, né? Vamos verificando todas as casas, né? 7, 8, 9, tá? E aí, agora vamos ver aqui. Casas iguais também. 4, 7. Conferir todas as casas, né, para finalizar o jogo, tá? E aí de forma aleatória também, né? E 8. Criamos essa rotina para criar de forma aleatória, tá? Fazendo comparações aí nas casas, tá? 3, 6, 9. Mais uma vez, casas iguais. Aqui vamos colocar 1, 5, 9. Agora casas iguais, vamos colocar aqui 3, 5 e 7. Ok? Vamos fechar aqui. Abrir mais uma chave. E agora vamos dizer aqui o seguinte, ó. O cifrão. Dentro do cifrão vamos dizer que resultado, né, ponto HTML, tá? Que vai aparecer embaixo aqui e vai dizer quem é o vencedor. Vamos colocar um título, uma tag de título aqui para escrever aqui. Ou jogador vencedor dizer aqui que venceu, exclamação, fechar a tag H1, tá? Aspas, pronto, e vírgula. Bacana aqui. E vamos aí também dizer que cifrão casa, né, nosso CSS, né? Dizer que off aqui. E aí tem um clique. Um clique aí para finalizar. Então fizemos aí uma função para verificar o fim do jogo, tá? Criamos aí uma tag, né, no resultado, .html, e também um clique aí na questão da casa. Quer dizer, toda vez que ele clicar na casa, vai aparecer ou X ou 0 até finalizar o jogo, tá? E agora nós iremos fazer aqui um evento aqui chamado clique, né, das casas, tá? Opa, casas, só casas, tá?
Nós criamos aí um evento click, né, para clicar nas casas, e agora vamos criar esse evento. Novamente o cifrão, tá? E aí vamos chamar aqui casa, tá? Ponto click, né? Casa.click, e aí vamos dar uma função. Aí, nesse caso, precisamos de uma função para que ela funcione. E vamos criar uma variável chamada bg, que vai receber aí cifrão dias.css. E aí no CSS vamos dar um background image, né? Também para preencher. E aí vamos dar um comando de condição. Agora se bg for igual a none, tá? None. Também IBG também recebe vazio, tá? Abre uma chave, var, vamos colocar uma figura aqui, né, para que busque aí uma URL, aspas, vezes, né? Lembra da tag vezes? Aí vamos dar um toString para ela, né? Opa, toString, tá? toString, um maisinho, e aí, né? Para converter aí em JPEG, né? Caso sempre converter em JPEG. Fechamos aqui mais um dias ponto CSS, um background, só apenas background, tá? Chamando a variável figura AI, tá? E aí por final vezes, né? Tem um valor aí de vezes que é igual a 1, interrogação. Vai começar sempre pelo x, tá? E depois 2, 1. Sempre pelo x, depois o 2, depois o 1, assim sucessivamente, tá? Aí ao final verificar fim do jogo, que é a nossa função, tá? E agora uma chave fechando aqui, outra chave, um parênteses para finalizar, outra chave, um parênteses fechando tudo, tá certo? Então olha só, fizemos aí 48 linhas, né, de código, incluindo aí os comentários, tá? Função geral, e aí declaramos aí as variáveis, né? Implementamos aí para preenchimento das filas, tá? Fizemos a variável para verificar o fim do jogo e depois criamos aí por final o evento do clique nas casas. Vamos salvar todos. Aparentemente nosso jogo está de forma correta, tá? O nosso script também está, tá? Não tem HTML, tudo certo aqui, vencedor. Nossa tag ali, tudo certo. Vamos ver aqui se vai rodar. Opa, atualizar, rodou. Olha só, a estrutura HTML ela vai criar, né, esses quadros aqui e a formatação vem com CSS, tá? O JavaScript só vai fazer aí a lógica do jogo. Então assim, um exemplo aqui, eu vou clicar aqui ao meio aqui na linha do meio, tá? Então vai começar sempre pela figura número 1, tá? E aí agora o próximo clique vai ser a figura número 2. E aí eu clicando novamente, ele volta para a figura número 1, tá? E aí clica aqui novamente a figura número 2, figura número 1, número 2. E aí é o seguinte, quando acontecer de não ter ganhador, né? Não vai aparecer aqui a mensagem, né, dizendo que houve um ganhador, tá? Nós não colocamos aí a opção para quando ninguém ganhar, mas podemos colocar também, tá? Vamos colocar aqui uma simulação de como se eu estivesse ganhando, tá? Certo? Eu coloco aqui, vamos colocar aqui
e um X aqui. Aí vai aparecer aqui, ó, o jogador venceu, tá? É óbvio, né, que eu fiz com que ganhasse, né? Então, existe a lógica aqui, igual o jogo da velha no papel também, né? Você vai tentar aí de todas as formas aí que o cara, que a outra pessoa não ganhe, tá? Mas aqui é só apenas um exemplo simples. E aí vocês podem aí depois formatar, né, esse arquivo aqui para colocar ele ao meio, tudo, colocar a opção para não houve vencedor também, tá certo? Próxima aula aí, um jogo novo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Vou colocar também os arquivos junto aí para vocês também, tá certo? Valeu!